Olá! Mais uma vez estamos aqui nesse canal que propõe para uma mudança por completo, para falarmos hoje dentro do tema das profecias da Bíblia, Esperança para o Futuro, sobre um tema que me empolga muito. Ele fala de algo melhor do que essa realidade que temos vivido até então. Olha só, a humanidade tem gasto bilhões de dólares com viagens para a Lua, para outros planetas. A gente vê países aí que investem na exploração do espaço. Parece que o ser humano vive em busca de algo melhor, talvez para vislumbrar algo que realmente mude essa realidade tão dura que estamos passando. Mas temos visto que lançar-se para o espaço não tem sido a solução dos problemas. Enquanto o coração humano for egoísta e pecaminoso como é, estará presente a nódoa do pecado e da violência. Como então encontrar essa paz que tão febrilmente os corações humanos buscam? Essa esperança que a gente busca preencher o nosso vazio. Onde encontrar um lugar onde não tenha mais injustiça, enfermidades, pragas, problemas, coisas terríveis que nós estamos passando aqui na Terra? A Bíblia ensina que existe sim um lugar, um futuro brilhante, uma estrela de esperança. E essa verdade desse lugar perfeito, esse lugar maravilhoso, tem empolgado e dado esperança e ânimo para as pessoas de todos os séculos. Foi essa esperança que deu coragem para pessoas no passado que foram mártires e que deram suas vidas, que foram mortas por feras. Cristãos de todos os séculos têm se empolgado com essa grande esperança que nós vamos estudar aqui, agora. E Jesus, falando aos discípulos, ele fez uma promessa que nunca mais os cristãos deveriam temer. Ele disse: Não se turbe o vosso coração, não fique aí preocupado, olhando as coisas como se Deus não tivesse no controle. Na casa do meu pai há muitas moradas. Crede em Deus e crede também em mim, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus prometeu, ele virá outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso está em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3. E quanto a esse lugar, que parece utopia para alguns, né? Algumas pessoas podem simplesmente nunca acreditar. Por isso é pela fé que as coisas acontecem no mundo de Deus, no mundo espiritual, no mundo da Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 11, de 9 a 10, nos diz que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Ele não tinha uma casa onde ele se instalasse, ele ficou ali como nômade, assim como Isaac e Jacó, que também eram herdeiros da promessa. Eles esperavam, segundo a Bíblia diz, uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Isso nos responde a um questionamento. A cidade que nós esperamos como cristãos, a cidade futura, quem fez essa cidade? E aqui está dizendo que o arquiteto dessa cidade é Deus. Este lugar preparado, a Bíblia dá um nome para essa cidade. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 16, nos fala assim: Mas agora, falando dos cristãos, eles desejam uma pátria, um lugar melhor, isto é, a celestial, pelo qual também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E que nome o apóstolo João deu para essa cidade? Essa cidade que nós podemos confiar, que Deus prometeu.
Veja aqui em Apocalipse, o livro escrito pelo apóstolo João, capítulo 21, 2 e 11, que diz assim: Ele vendo em visão, ele disse: Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para um noivo, tendo a glória de Deus. E o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Então, essa cidade foi vista com o nome de Nova Jerusalém, da qual a gente já comentou no outro estudo, não é? Porque Deus tem um povo, e o povo que ele escolheu lá dos primórdios tinha como cidade especial a Jerusalém, que é lá do Oriente. Mas agora, em se tratando de um novo lugar, um lugar longe dessa terra pecaminosa, um lugar perfeito, um lugar transformado, onde habita a justiça, Deus dá o nome de Nova Jerusalém, essa cidade que ele prometeu que ele faria. Por que Jerusalém? Porque se trata da cidade onde estará o povo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, do verso 18 ao 25, nos fala algumas características dessa cidade. Diz assim: E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tendo a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de puro ouro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, o apóstolo João diz, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua para que nela resplandeça, porém a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão à sua luz e os reis da terra tirarão para ela a sua glória. E as suas portas não se fecharão, nem de dia e nem de noite. Por quê? Ali não haverá nada que possa corromper, ladrão, pessoas de má índole. Ali não terá esse risco. E não entrará nela coisa nenhuma que contamine, nada que seja impuro, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro do Cordeiro, que é Jesus. Qual será uma das fontes de alimento ali na cidade? No livro de Apocalipse 22, 2 nos diz que no meio da sua praça, no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então ali teremos frutos deliciosos. Assim como aqui na terra Deus fez frutos deliciosos, mas a promessa de Deus é que também haverá a árvore da vida. Mas, conforme nós já mencionamos no último estudo, onde será que aqueles que estiverem junto com Deus, que almejarem esse lugar, passarão toda a eternidade? Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, nós viremos para essa terra, só que ela será uma nova terra. De onde João, o apóstolo, viu que a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, viria para este planeta? De onde ele viu? E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Então, de onde? Vinha do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada ou enfeitada para o seu marido. E no verso 10 diz: E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus.
No último estudo, para você entender essa parte da Bíblia, você precisa assistir o último vídeo que nós postamos sobre os 1000 anos, porque no estudo escatológico da Bíblia, onde mostram profecias de futuro, existe esse pedaço de tempo que são os 1000 anos, das quais haverão algumas coisas que acontecerão para o povo de Deus. Ali nós falamos sobre as ressurreições e fala sobre a cidade da Nova Jerusalém, que desce do céu depois de passado esses 1000 anos. Mas o que acontecerá com este planeta para que seja purificado, para receber essa cidade, a Nova Jerusalém? O livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 12, nos fala. O apóstolo em visão, ele vê o que aconteceria com essa terra. E ele diz: Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Esta ocorrência se dará tanto no dia da volta de Cristo, que será antes dos 1000 anos, quanto quando a nova cidade de Jerusalém estiver vindo do céu e houver aquela tentativa de ataque de Satanás, os seus anjos e todos os ímpios que ressuscitarão depois dos 1000 anos, naquela segunda ressurreição que nós vimos naquele estudo dos 1000 anos. E o Apocalipse, falando sobre esse acontecimento após o milênio, capítulo 20, verso 9, nos diz que marcharam, ou seja, os ímpios e toda aquela hoste do mal, eles marcham pela superfície da terra e tentam tomar a cidade querida, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E nesse momento é feito novamente uma purificação de toda a superfície da terra. Mas aqui nessa terra haverá uma recriação, uma nova terra. E falando sobre essa nova terra, segundo Pedro capítulo 3:13 nos diz: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Em Apocalipse 21, verso 1 nos diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Nós podemos pensar várias coisas a respeito desses textos, e especialmente dessas falas a respeito do mar, como algo que não deverá existir. Hoje nós sabemos que o mar, ele é um elemento de divisão de continentes, pessoas estão separadas pelo mar. Talvez essa visão de um mar que não existe seja exatamente porque não haverá mais divisão, separação, pessoas que não se vejam mais. Mas muitos são os segredos das quais nós nem sabemos. Nós temos aqui o quadro pintado daquilo que nós lemos, do que a Bíblia apresenta, das visões que esses apóstolos tiveram. E quando a Nova Jerusalém descer do céu, depois dos 1000 anos, e Deus tiver recriado essa terra e torná-la linda como Ele realmente desejou que fosse, então, como será que os filhos de Deus passarão toda a eternidade? Alguns textos da Bíblia nos dão uns vislumbres a respeito dessa realidade. Veja esse texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 3 e 4, que diz que ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus entre os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, choro, nem lamento e nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Que bênção, que maravilha nós sabermos que realmente haverá prometido por Deus essas realidades de futuro. Já o profeta Isaías, o profeta do Antigo Testamento, ele tem numa visão também o que aconteceria nessa nova terra. Ele disse: Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo, aquele que tem problemas, que não consegue andar, saltará como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. Isso está em Isaías 35, 5 e 6. Ainda em Isaías, na visão da nova terra, o profeta nos diz: e eles edificarão casas. Poxa, nós vamos ter uma vida de trabalho, nós construiremos casas, nós poderemos explorar todas as riquezas do conhecimento de Deus, nós teremos muito mais capacidades do que aqui nós temos. Se aqui existe inteligência, na nova terra terá muito mais inteligência. E no livro de Isaías nos diz que edificaremos casas e habitaremos nestas casas, plantaremos vinhas e comeremos do fruto. Não iremos edificar para que outros habitem, sabe? Nessa vida escrava que muitas vezes levamos, de levantar muito cedo, de sair, de trabalhar e esperar que aquele salário venha para que possamos pagar as nossas dívidas. Não será assim. Não plantaremos para que outros comam, porque os dias do povo serão como os dias da árvore. Os meus escolhidos, Deus falando, gozarão por longo tempo das obras das suas próprias mãos. E agora vamos responder a seguinte pergunta: como podemos tornar habitantes dessa terra que já nos enche o coração de vontade, de desejo de encontrá-la? A Bíblia nos fala sobre isso. Aqui diz em Gálatas 3, verso 29: Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui nos fala que todo esse povo que foi escolhido dos primórdios para ser um povo, para mostrar ao mundo sobre quem é Deus, sobre as verdades de Deus, sobre a lei de Deus, que são os descendentes de Abraão. Veja, os que são de Cristo também levam essa responsabilidade de perpetuar essa verdade para o mundo. Então, se nós somos realmente de Cristo, nós somos descendentes esse patriarca que tinha essa responsabilidade de falar de Deus, de falar quem é Deus, quais são as propostas de Deus e da lei de Deus. E aí, eu acho lindo esse texto porque ele também nos fala de uma verdade que muitas religiões ignoram. As pessoas dizem: nós não somos judeus, por que nós precisamos, por exemplo, guardar o sábado? Porque o sábado pertence à lei de Deus, à lei eterna. E nós, por sermos de Cristo, somos descendentes de Abraão. E aí nós somos herdeiros, herdeiros dessa promessa, da promessa da vida eterna e dessa cidade maravilhosa. Mas, meu querido amigo e minha querida amiga, você que tem ouvido sobre essas mensagens de Deus aqui nesse canal, saiba você que por mais que a gente tente pintar o quadro das maravilhas que Deus tem programado para nos dar de presente, a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 2, verso 9, como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram e nem penetraram o coração do homem, são estas as que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Vale a pena a gente estar do lado de Deus. Vale a pena a gente meditar nas palavras de Deus, de buscar com sinceridade, com desejo
o conhecimento das verdades que vão nos trazer a salvação, que vão nos garantir que um dia nós teremos essa vida eterna nesse lugar maravilhoso que Deus realmente nos preparou. Que você possa ter esse desejo, que você possa buscar mais e que você possa entender que é próprio poder desse Deus que nós poderemos um dia realmente ser herdeiros desta promessa. Querido Deus, muito obrigado dessa mensagem maravilhosa que a Bíblia nos apresenta. Que o Senhor possa encher o nosso coração, que o Senhor possa, Senhor, nos dar cada vez mais vontade de buscar a Sua palavra e podermos ser transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.